Olá, meu nome é Felipe Coelho de Andrade Fava, eu sou aluno de mestrado no PPG-MNE, sou orientado pelo professor Roberto Carlos Moro Filho e hoje eu vou apresentar o meu trabalho individual 2 com o título de Simulação numérica da transferência de calor por convecção natural numa cavidade porosa. Então, o trabalho 2 ele é uma continuação do trabalho individual 1, então eu vou iniciar recapitulando o que eu tinha apresentado inicialmente e depois os avanços que eu tive na continuação do trabalho. Então, a convecção natural em cavidades ela é um tema de grande interesse em várias áreas da engenharia, né? Então, alguns exemplos citando o conforto térmico em edifícios e armazéns, a dissipação da poluição em cavidades urbanas, a captura e armazenamento de energia solar, o aquecimento de reatores nucleares, a otimização da eficiência de dispositivos que operam com transferência de calor, entre outros. Então, o presente trabalho ele é um estudo preliminar e ele trata da investigação da convecção natural em cavidades retangulares preenchidas com materiais porosos sob condições de desequilíbrio térmico local. A geometria que a gente vai utilizar é basicamente a mesma de antes, né? Então, é uma cavidade quadrada com paredes de 1 metro. A parede esquerda ela é aquecida isotermicamente em relação à temperatura de referência da parede da direita. A parede inferior e superior são consideradas adiabáticas. Todas as paredes são rígidas e impermeáveis. As propriedades são constantes para o fluido e para o meio poroso, e a gente considera um escoamento laminar. Passando para as equações do problema, eu vou passar rapidamente pelas equações, porque eu já expliquei elas no primeiro trabalho. Então, o número de Rayleigh é adotado de acordo com essa equação. A permeabilidade a gente calcula da mesma forma que Kuwahara, através dessa equação. As equações governantes do problema são, respectivamente, a equação da quantidade de movimento, a equação de continuidade ou da conservação da massa, e a gente vai adotar um modelo de duas equações de energia. A primeira aqui para a fase fluida e a segunda para a fase sólida. A modelagem matemática e a malha computacional utilizada também já foi explicada, então eu também vou passar rapidamente aqui, só recapitulando, né? Então, as equações governantes elas são discretizadas utilizando o método dos volumes finitos, conforme é descrito por Patankar. O sistema resultante das equações algébricas é resolvido utilizando o procedimento semi-implícito de Stone. O acoplamento pressão-velocidade é tratado com o algoritmo Simple. A malha computacional que a gente utiliza é de 80 por 80. O setup que eu utilizei para rodar simulações foi um computador com AMD Ryzen 3 3300X, rodando a 3.8 GHz e 16 GB de memória RAM. O critério de convergência que foi adotado, o critério de convergência relativo que foi adotado foi de 10 a menos 5 para todos os casos simulados. Novamente, a gente utiliza uma malha mais refinada próxima à parede para capturar melhor o gradiente de temperaturas. Então, para realizar a validação do modelo, a gente utilizou o benchmark de Deval Davis, de 1983, em uma cavidade quadrada limpa, ou seja, sem material poroso. É importante salientar que esse benchmark ele é amplamente utilizado na literatura para validar esses modelos em cavidades quadradas. Então a gente testou números de Rayleigh de 10 à terceira, 10 à quarta, 10 à quinta e 10 à sexta. E os resultados que a gente obteve, bem condizentes com o benchmark, podem ser vistos à direita do slide. Então, a gente plotou campos de temperatura e linhas de correntes, sendo as imagens coloridas os resultados obtidos no presente estudo, e as linhas preto e branco são os resultados do benchmark. Ainda durante o processo de validação do modelo, foi realizada uma comparação com o resultado experimental obtido por Crane e Jess em 1983, onde os autores
realizaram um experimento com um número de Rayleigh de 1,89 vezes 10 a quinta e traçaram uma linha média de temperatura em y igual a h sobre 2. Então, os resultados podem ser vistos no gráfico à direita do slide, também corroborando com a validade do presente modelo. E como último teste de validação do modelo, nós realizamos a comparação do número de Nusselt médio obtido na parede aquecida para diversos casos encontrados na literatura e para diferentes números de Rayleigh. Então, 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta e 10 a sexta. O cálculo do número de Nusselt foi feito através dessa equação e o de Nusselt médio através da equação da direita. Então, os resultados podem ser vistos na tabela. Então, a gente realizou uma comparação com outros 4 estudos encontrados na literatura, de Deval Davis, Marcatus e Pericleus, Fuzeg e Baracus. Então, também é possível verificar que os números de Nusselt obtidos foram totalmente condizentes com outros casos da literatura. Então, finalizando a nossa recapitulação do que tinha sido apresentado no primeiro trabalho, nós obtivemos resultados para cavidades porosas com porosidade de 0,95, com número de Rayleigh de 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta e 10 a sexta. Obtivemos número de Nusselt, campos de temperatura e linhas de corrente, que podem ser vistos à direita do slide. Então, os campos de temperatura estão na primeira coluna e as linhas de corrente na segunda coluna. E na tabela, aqui, os números de Nusselt obtidos. Passando agora para os avanços que a gente obteve nesse segundo trabalho. Então, nós pegamos uma cavidade limpa e realizamos inserções porosas, simulando 2 casos distintos. Então, o primeiro caso é a inserção de uma barreira porosa no interior da cavidade, com uma espessura de 4 centímetros. E o segundo caso é o de um contorno poroso ao redor de toda a cavidade, com uma espessura de 20 centímetros. Então, passando para os resultados do primeiro caso, de uma barreira porosa de 4 centímetros em H sobre 2, nós obtivemos linhas de corrente, campos de temperatura, sendo os campos de temperatura posicionados nas colunas da esquerda e as linhas de corrente à direita. Nós utilizamos um número de Rayleigh de 10 a sexta e a porosidade foi variada de 0,6 a 0,9. Então, no caso de porosidade 0,6, a gente pode observar que os campos de temperatura são bem distorcidos por conta dessa barreira posicionada no interior da cavidade, e essa distorção ela é reduzida à medida que a gente aumenta a porosidade, como esperado, né? Já nas linhas de corrente, a gente percebe, principalmente para o caso de uma porosidade 0,6, que ocorre a formação de 2 vórtices no interior da cavidade. Passando para a porosidade 0,7, esses 2 vórtices começam a se juntar, começam a se unir, né? E nos casos de 0,8 e 0,9, esses 2 vórtices eles efetivamente se juntam formando apenas um vórtice. Passando agora para os resultados do segundo caso, de contorno poroso. Também obtivemos as linhas de corrente e os campos de temperatura. Ao contrário do primeiro caso, a gente deixou a porosidade fixa em 0,9 e variou o número de Rayleigh, de 10 a terceira a 10 a oitava. Então, ao contrário do primeiro caso, a gente pode ver que, mesmo para números diferentes de Rayleigh, aquela formação de um vórtice duplo na cavidade não ocorre. Ao contrário, o vórtice ele claramente é único, né? Só existe um vórtice dentro da cavidade.
mas ele acaba sendo achatado, principalmente para números de Rayleigh maiores, né? A partir de 10 a sexta, aqui 10 a sétima e 10 a oitava, esse fenômeno fica bem acentuado. Em relação aos campos de temperatura, eles acabam ficando bem deformados, né? Principalmente nas regiões mais próximas à parede. Isso se torna bem visível também para números de Rayleigh acima de 10 a sexta, 10 a sétima, 10 a oitava. Eles ocorre até um comportamento de estratificação aqui mais acelerado, né? Comparado com o caso de uma cavidade limpa, por exemplo. Então, concluindo a apresentação, né, a gente conclui que o modelo foi validado com base em estudos anteriores a respeito da convecção natural em cavidades limpas para diferentes números de Rayleigh. Os campos de temperatura e as linhas de corrente foram apresentadas para diversos casos de cavidade porosa testados. As simulações com inserções porosas foram realizadas, inserindo tanto uma barreira porosa quanto um contorno poroso na cavidade. Também obtivemos os campos de temperatura e as linhas de corrente para diferentes casos. E na sequência, a gente vai de fato aplicar isso para o nosso estudo, né, que seria uma geometria bidimensional de um galpão, onde diferentes aberturas vão ser inseridas nessa geometria para a gente poder verificar como isso influencia no conforto térmico num cenário de convecção natural dentro de um galpão. Aqui, finalizando a apresentação, estão as referências que a gente utilizou no trabalho. Agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado.